e para não ter prejuízo, porque tudo que a gente vai fazer está muito caro. E daí, tendo uma oportunidade de um ganho bom, assim, não vai resolver outros fatores. Questão de qualidade de energia não vai resolver. Questão de entendimento ou relacionamento com a distribuidora não se muda em nada, não se altera em nada. Só que o prejuízo que eu vou ter com eles nesse campo, eu consigo ganhar trabalhando no horário de ponta, com a redução no custo. Então, assim, é um projeto de 5 anos, está se concretizando agora. Olha, Antônio, você não viu minha apresentação, mas parece que você viu. Porque várias coisas que você falou estão nos meus slides e a gente não tinha combinado. Então, Parece combinado. de novo, eu fico super feliz porque a gente entende que a solução que a gente trouxe hoje, ela endereça vários pontos que são relevantes para você. Então, questão de flexibilidade, de sazonalidade, de previsibilidade de custos. Então, eu sempre faço essa analogia, né? As empresas que já migraram para o mercado livre tradicional são empresas que realmente têm um apetite a risco maior. Então, é você aplicar teu dinheiro na bolsa de valores, né, em ações. Você pode ganhar dinheiro com aquilo, você pode perder. Então, depende do teu apetite a risco. O Energia Livre, que foi né, a forma como a gente encontrou de empacotar o Mercado Livre, ele te garante essa previsibilidade e diminui a tua exposição a risco. Então, para empresas que tenham esse perfil de realmente ter previsão em relação a gastos, o Energia Livre funciona super bem e trabalha todos os pontos aí, principalmente a questão de escala, então trabalhar ponta fora ponta, com a questão aí de modulação e flexibilidade ao longo do ano. Então, eu fico bem contente de ouvir você falando isso, porque a ideia, né, quando a gente desenvolveu o produto, era justamente trabalhar esses pontos que você colocou. Então, resumindo aqui um pouquinho o que você falou, né? Hoje, dentro do agro, a gente tem pontos relevantes, então, sazonalidade, o valor da tarifa, investimento em infraestrutura, então, toda a parte aí de investimento, né, CAPEX, que precisa ser colocado, e a complexidade de gestão mesmo. A gente sabe que são desafios para quem está no agronegócio. É diferente de quem tem, por exemplo, um consumo estável ao longo do ano. A gente vê bastante essa questão de sazonalidade também no mercado de hotelaria, né? O mercado de turismo também sofre bastante com essa questão de sazo, porque a gente tem alta temporada, onde os hotéis, etc., têm ocupação full, e depois tem a baixa estação, que o hotel fica praticamente vazio. Então, tem alguns segmentos de indústria onde sazonalidade realmente impacta bastante. Destes pontos aqui, você acha que vai adicionar mais algum? Esquecemos de falar algo? Não, o que mais afeta são esses mesmo. Os principais são esses mesmo. Tá ótimo. Super obrigada de novo, Antônio. De novo, seja bem-vindo como cliente, conte com a gente como parceiro aí de longo prazo. E a ideia é que a gente desenvolva realmente um relacionamento para ajudar vocês na gestão aí da empresa, inclusive com os projetos de inovação e de telemetria. Você falou da questão de qualidade da energia, isso a gente não consegue mudar, mas a gente consegue te dar argumento, né, com os equipamentos para você, no mínimo, questionar a tua distribuidora. Sim, importantíssimo isso. E agora vamos colocar o teu logo numa eólica, né? Então, estou fazendo convite formal em público agora. Não pode falar não agora, hein, Antônio? Vamos conversar depois. Então, tá bom. Já vou falar com a Fernanda de marketing para conversar com você, tá? Então, dando sequência aqui na apresentação, a gente sabe, né, que hoje 80% dos clientes querem escolher o seu fornecedor, 84% acham que pagam caro pela energia que recebem e 90% gostariam de gerar a sua própria energia.
A gente já tem muitos países no mundo trabalhando no modelo de mercado livre, mas o Brasil ainda ocupa a 55ª posição no ranking internacional de liberdade de energia elétrica. Isso quer dizer que a gente tem muito mercado ainda existem muitas empresas que estão no mercado cativo. E quando a gente olha, né, as projeções, a gente tem uma projeção de crescimento bastante expressiva. Então, hoje, a gente tem cerca de 9 mil empresas dentro do mercado livre tradicional e a previsão é que a gente tenha quase 50 mil em 2027. Rô, vocês estão vendo a minha tela? Sim. Tá. Então, a gente tem alguns... É que agora eu não estou mais enxergando vocês, tá? Então, qualquer coisa me interrompe, por favor. Tudo Então, bem. a gente tem alguns benefícios aí principais em entrar para o Mercado Livre. O primeiro é o poder de decisão. Então, vocês podem escolher que tipo de energia vocês vão consumir. Segundo, bastante relevante, é a redução de custos. Então, dependendo da distribuidora e dependendo do perfil de consumo de vocês, a gente consegue descontos expressivos aí versus o mercado cativo. Maior controle orçamentário, então essa questão de previsibilidade, na hora que a gente assina um contrato, né, os contratos eles são de longo prazo, então você sabe que sempre você pagará X% a menos versus o mercado cativo, independente do que aconteça com a tarifa de energia. O mercado de energia é um mercado super volátil, então, de novo, fazendo um paralelo com o mercado financeiro, ele flutua que nem flutua o preço de uma ação. E a ideia aqui é que a gente possa oferecer para o nosso cliente um pouco mais de previsibilidade. O uso de energia limpa, e esse aqui eu vou fazer um parênteses, porque é um assunto que eu particularmente sou super apaixonada. A minha entrada na 2W foi justamente por isso, porque eu venho do mercado, não sei se vocês me conhecem, mas eu venho do mercado de varejo tradicional e eu decidi migrar para o mercado de energia, porque eu realmente acredito que esse mercado é um mercado que ele vai crescer muito, ele cria um impacto muito positivo, né? Então, como que a gente consegue fazer negócios de uma maneira melhor, né? Criando um ambiente em torno, né? Garantindo que o ecossistema em torno da empresa seja melhor. E a questão de energia renovável, para mim, era muito importante como pessoa. Então, a minha escolha, né, de mudança de segmento foi justamente por isso. E pensando, né, do que eu aprendi na minha vida passada e do mercado de varejo, é um pouquinho do que eu contei enquanto a gente estava conversando com o Antônio. Os clientes vão ter cada vez mais um nível maior de conscientização e vão demandar isso das empresas, independente do segmento que essa empresa esteja. Quarto ponto aqui, evitar o uso de gerador no horário de ponta. E daí o uso do gerador tem alguns desdobramentos, né? Tem primeiro a questão de custo, propriamente dita, a questão operacional, então é trabalhoso, não é seguro, etc. Você, né, ficar mantendo o gerador, você tem que ter uma parte operacional aí para garantir que o gerador seja abastecido, etc. E tem um impacto, inclusive, na vida útil dos equipamentos que usam a energia produzida por gerador. E a parte aí de inovação e telemetria. A gente vem falando muito, né? Vocês devem estar acompanhando a mudança que a gente vê no mundo em relação a Big Data, a internet das coisas, etc. Quando a gente fala dos medidores aí com telemetria, e onde você consegue analisar o teu consumo de energia pelo celular, a gente consegue ter uma gestão mais inteligente desse consumo. Então, a ideia é que realmente vocês possam entender quais são os ralos de energia dentro das empresas e que possam ter alguma manutenção preventiva ou terem alguma ação em relação a esse consumo. E nesse ponto aqui, né, Cláudio, o gerador, ele especifica, ele traz essa alusão de fuga do consumidor mesmo da concessionária, né? Tentando buscar uma redução de custo operacional ali, principalmente no horário de ponta, ele acaba fugindo para a maneira de geração de energia mais poluente que tem, que é o gerador de energia, né? Sim. Então, vai contra o que o mundo está indo, né? Se os clientes estão buscando empresas que tenham
responsabilidade ambiental, etc., o uso do gerador ele acaba jogando contra isso. O mercado livre de energia hoje já é uma realidade, então hoje 32% do consumo de energia no Brasil é no mercado livre. Isso daí vem muito do comércio, 19% do comércio e 85% das indústrias já estão no livre. A gente tem 9 mil consumidores e 44% das fontes renováveis são destinadas ao mercado livre tradicional. Só que quem não migrou por algumas coisas. O primeiro é o receio. Então, romper a inércia, um pouquinho aí, vou pegar o gancho do Antônio. Você convencer, né, os seus stakeholders, os seus diretores, o CEO da empresa, etc., sobre a necessidade dessa mudança é algo que é complexo e demora. E as pessoas têm medo dessa mudança pela questão aí de complexidade operacional, risco de exposição, tem aquele, do jeito que tá bom, eu já sei quanto que vai vir a minha conta de energia, e não olha, né, acha que o enrosco operacional ou a exposição a risco é muito maior do que o benefício. O segundo ponto é a questão de tempo. O processo de imigração é um processo relativamente longo, né? A gente está falando aí entre 6 a 9 meses. Então, é algo que você precisa fazer com alguma antecedência. No caso da Algocel, o Antônio comentou que ele está estudando isso há 5 anos, porque é um processo, né, de venda da ideia interna, entendimento da situação, análise das opções, etc. Então, é um processo que ele é relativamente longo. E o terceiro ponto é a questão regulatória. O Brasil ainda é um país extremamente regulado, então agora que a régua está baixando um pouquinho, então empresas que consomem um pouco menos podem entrar, mas até então o mercado livre era destinado só às grandes indústrias. E quando a gente montou a 2W, a ideia era realmente transformar essa relação, né, dos nossos clientes com energia. Então, como que a gente poderia facilitar a vida dos clientes? Então, a 2W é uma empresa que trabalha com energia 100% renovável, eólica, na sua maioria, e solar, 100% no mercado livre. A empresa tem 8 anos de história, tem mais de 1.000 clientes ativos. Hoje, nos últimos 5 anos, negociamos mais de 4 gigas, energia aí para mais de 5 milhões de pessoas, e além de comercializadora, a gente passa a ser geradora a partir de 22. Então, essa é uma pergunta que normalmente fazem, né? Assim, mas vocês garantem um desconto? Como que você consegue garantir esse desconto? Onde que está a pegadinha? Como que a 2W se remunera? E a gente consegue trabalhar com esse modelo de negócios justamente porque a gente também produz energia. Então, hoje a gente tem 2 parques eólicos sendo construídos, um no Rio Grande do Norte e outro no Ceará, e a partir aí do próximo ano a gente consegue produzir a nossa energia que está sendo vendida também. A empresa, nos últimos 3 anos, faturou quase 2 bilhões de reais e hoje tem uma estrutura muito sólida do ponto de vista de governança. Então, hoje, a gente é uma empresa listada em bolsa, é capital fechado, mas é listada. Todos os nossos resultados são públicos. Somos auditados trimestralmente pela Ernst Young e a gente tem um conselho com 3 conselheiros independentes, onde o presidente do conselho é o Leonardo Pereira, que foi presidente da CVM entre 2012 e 2017. Então, a questão aí de ESG, né, de postura responsável em relação ao ambiente, à questão social e de governança, é algo extremamente sério e que a gente trabalha de maneira muito transparente. Então, acho que vale a pena, né? Eu sei que tem vários clientes aqui na audiência, acho que um ponto importante aí para vocês avaliarem realmente a solidez da empresa que vocês estão cotando, principalmente num contrato de longo prazo, e darem uma olhadinha no nosso site aí de relação com investidores e os resultados publicados trimestrais que acabaram de ser divulgados. E agora eu vou convidar o Rodrigo
para falar um pouquinho do nosso portfólio de produtos. Legal, bacana. Obrigado, Cláudio. A 2W, com um olhar voltado para o varejo, tentando estreitar o relacionamento com o consumidor, principalmente de entrada, né, os entrantes no mercado livre de energia, ela traz essa possibilidade, né, de você não fixar o preço da energia e ter a sua economia no mês a mês variando conforme a volatilidade do mercado. Ainda mais em um ano onde a gente deixa de ter um PLD semanal e passa a ter um PLD horário, né? O que ela faz hoje é travar um desconto garantido no mês a mês e assim o cliente não fica exposto aos riscos e tendo a sua previsibilidade orçamentária garantida ali no mês a mês, né? Um dos outros pilares do Energia Livre é a simplicidade, e aí, mais uma vez, reforçando a questão do risco para o cliente, né, que esse fica por conta da 2W. Gestão e controle, que é um outro pilar, que é a telemetria em tempo real, ou seja, o cliente é um sistema que visa a reduzir os desperdícios de energia e otimizar esse consumo do cliente, né? Então, é um sistema instalado no medidor do cliente que permite que ele faça esse acompanhamento em tempo real, né, conseguindo ter um melhor gerenciamento do seu consumo. Associado a isso, a sustentabilidade, pois a energia fornecida para os nossos clientes são provenientes de energia de fontes incentivadas, eólicas e fotovoltaicas, e toda essa interface digital, né, através das plataformas com os nossos agentes autônomos, através das plataformas de comunicação com o cliente, que permitem que a gente estreite esse relacionamento cada vez mais com os nossos consumidores, né? Você pode passar, Cláudio? Acho que está contigo a apresentação. Aqui é um comparativo, né, do mercado livre tradicional com energia livre, que é esse produto específico. Então, aqui já é algo que eu apresentei previamente, né, que é a economia garantida. Então, no mercado livre, apesar da possibilidade de você ter uma economia maior, mas ela você não tem uma garantia aí ao longo do prazo e nem a curto prazo também. Diversos cenários que podem ocorrer aí, tanto no setor político, enfim, ou toda a estrutura, toda a cadeia de alimentação, podem impactar, né, e te apresentar essa variação, e com energia livre você não fica exposto a essa variação, porque você sabe que sempre estará com aquele percentual definido em contrato de economia garantida no mês a mês, né? A proteção de variação de consumo ou flexibilidade é justamente algo super pertinente para o agronegócio, pois garante que vocês possam ter essas curvas de consumo variáveis, né, com maior consumo em determinada época do ano e em alguns casos até inexistentes, como é o caso das algodoeiras, né? Então, você tem ali 5, 6 meses com alto consumo e em outros meses um consumo zero. Então o nosso produto, né, ele acolhe também essas variações de consumo. Modulação é o mesmo sistema, mas considerando ele ali de forma diária, né? E por que a gente traz a flexibilidade e a modulação nesse caso? Porque são itens de valoração dentro do mercado livre de energia, né? Pela oscilação do valor da energia, isso acaba trazendo uma insegurança para o cliente, principalmente para esses que sofrem com a sazonalidade em suas cadeias produtivas. Sem custos de investimento, né? Então, todas as demandas iniciais ali de custos, que seriam a troca dos medidores, o cadastro na CCE, entre outros processos, são absorvidos pela 2W e são considerados já nos estudos iniciais. Outro item é o custo de gestão, que hoje, se a gente for avaliar no mercado livre tradicional, você vai encontrar ali gestoras com custos mensais entre 2 a 4 mil reais, a depender da gestora. É um caso que faz parte do nosso escopo de fornecimento também, sem custo algum,
assim como o sistema de telemetria, né, que permite esse acompanhamento em tempo real da sua curva de consumo, identificação de energia reativa e ultrapassagem de demandas, sem falar dos relatórios mensais que os nossos clientes recebem com esses acompanhamentos para a facilidade das tomadas de decisões e até melhores práticas aí para a redução desses desperdícios de energia. O nosso produto, como falado anteriormente também, ele não blinda o preço, mas ele trava, na verdade, ao desconto frente ao mercado cativo, e com isso a gente acaba cobrindo aí todas as variações de preço da distribuidora. Então, diferente do mercado livre tradicional, você sabe que todo o decorrer do contrato, do período do contrato, você estará aquele percentual de economia firmado, né, na proposta, ele vai ser garantido durante o período do contrato, né? Outro ponto, principalmente para as empresas, e acabam trazendo a insegurança para ela, é a necessidade de uma apresentação financeira. Então, muitas das vezes é necessário você deixar um aporte financeiro ali de 3 meses, pelo menos, do seu faturamento de energia, como garantia com a sua gestora, sua distribuidora, enfim, para a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, para que você transpareça segurança nos seus contratos. E um outro item já abordado também é a questão do PLD, né? Principalmente nesse momento, né, que a gente deixou de ter um PLD semanal e passou a ter um PLD horário, o nosso cliente ele não fica exposto a esse risco justamente porque a gente não trava o preço da energia, mas sim o desconto garantido no mês a mês, né? Um outro ponto de debate entre os nossos clientes é por qual caminho seguir, né? Seguir pela geração própria de energia ou migrar para o mercado livre de energia. E aqui a gente traz os principais diferenciais, né? Ou principais pontos de avaliação e consideração que os nossos clientes devem fazer. O primeiro deles é o custo inicial, né? A geração distribuída, hoje, a gente sabe que tem um alto custo de investimento inicial e algumas das vezes pede-se aí um payback do retorno financeiro investido até de longo prazo. Situação essa que com energia livre não existe, né? O cliente, após o período do processo de migração, ele passa a ter os seus descontos nas faturas de energia sem a necessidade de nem um investimento para isso. A economia reduzida pelo custo da implantação, então nem sempre a projeção de economia que você teria com a aplicação das placas solares, ela pode ser de fato percebida, principalmente por custo da implantação, e aí a gente já entra na linha de baixo também sobre os custos de manutenção, né? Pois existe um alto custo, a gente está falando também de um imobilizado, a gente está falando de custos de manutenção ali de limpeza, de troca de possíveis placas que venham a falhar, inversores, situação essa que não demanda esse mesmo trabalho ou tempo, né, necessário para essa manutenção no energia livre. Sem custos de retrofit, então, ou seja, aquela questão de atualização das placas, a necessidade de você fazer uma manutenção mais a fundo. No energia livre também não existe essa necessidade, e sem falar dos custos da operação, né, que também não são inexistentes no nosso produto energia livre. E aqui a gente tem, né, talvez as perguntas, algumas delas a gente até já responde, né, traz uma alusão delas, mas acaba até ficando a encargo dos senhores ou senhoras fazer essa avaliação, mas as dúvidas mais comuns que a gente tem, né, e talvez a mais pertinente aqui, eu diria, é como que fica a minha relação com a distribuidora, né? Nessa situação não muda, estruturalmente não muda nada, na verdade a 2W vem até para... ela participa de uma forma que busque tornar mais fácil essa relação, até porque muitos dos processos passarão a ser tocados por nós, né? Passará mais a relação a ser diretamente conosco
do que diretamente com a distribuidora em relações contratuais, burocráticas, mas a relação estrutural continua totalmente com a distribuidora, né? Caso de queda de energia, enfim, continua sendo a sua distribuidora local quem vai continuar dando suporte, né? E fazendo essa manutenção de infraestrutura com os nossos consumidores. Acho que para resumir aqui, a gente oferece hoje um produto que ele tem um desconto garantido, energia 100% renovável, não tem nenhum custo de investimento. Então, eu brinco com o Rodrigo e com os demais gerentes regionais que é o produto mais fácil de vender do mundo, que o cliente não precisa colocar a mão no bolso, né? E tem toda a parte aí de telemetria e inovação. Então, os principais receios, né, que são as questões operacionais, burocráticas, de investimento, etc., a 2W assume justamente para facilitar a migração dos nossos clientes para o Mercado Livre. Eu queria abrir, a gente tem 10 minutos oficiais para pergunta, mas a gente pode se estender um pouquinho se vocês quiserem, né? Então, deixar 15 minutos para pergunta e vou pedir aí para a turma me ajudar a ler as perguntas, que eu não estou conseguindo enxergar. Você está vendo aí no Q&A, Rô? Oi, pessoal. Sim. Boa noite, Cláudio. Boa noite, Rodrigo. Tudo bom? Laura aqui falando. Nós temos 3 perguntas aqui, ó, no nosso questionário, né? O Antônio Freitas fez as 3 perguntas. O Antônio deve estar na linha aí. Então, vamos... Primeira, a concessionária é obrigada a fornecer energia de qualidade dentro do mercado cativo? Na verdade, ele não fez uma pergunta exatamente, mas acredito que seja uma pergunta, né? Vamos lá, a concessionária sim, né? Ela tem seu padrão de qualidade a ser obedecido, né? Ela tem índices, parâmetros exigidos pela ANEEL, né? E isso não muda frente se é para atender um cliente no cativo ou no livre, ela tem a obrigação de atendimento da qualidade dela, independentemente do cliente estar no livre ou no cativo. Então, o cliente, ele não... Se há esse receio, né? Alguns clientes no mercado têm esse medo, né? Eu vou ter um prejuízo na minha relação com a distribuidora, ela vai me atender mal, ela não vai manter a qualidade, me atender rapidamente numa falha. Isso não acontece. Indo para o Mercado Livre, o cliente continua tendo o mesmo atendimento, a mesma qualidade de atendimento que tem no mercado cativo pela distribuidora, né? Próxima pergunta. A Edna já mandou mais uma também. Vamos para a segunda do Antônio Freitas. Qual a modalidade de contrato da algodoeira? A Algocel é nossa cliente, né? Tudo bom, Antônio? Acabei não lhe dando uma boa noite também. Estou vendo você agora aí. Obrigado pela presença. Ela é uma contratada nossa do produto Energia Livre, né? Então a Godoeira ela vai ter o desconto garantido de contrato, né? Independente de como ela proceder com o consumo dela. Essa é uma das características fortes do nosso produto, né? Frente mesmo para um consumidor rural, onde tem uma safra e a safra provoca meses de alto consumo de energia e meses de baixo consumo de energia, né? Que seria o entre safra, ela desliga os equipamentos elétricos da planta dela de processamento do algodão, nesse caso, né? Ela consegue ter o desconto garantido mesmo nesses meses de baixo consumo de energia, assim como nos meses de alto consumo de energia, né? Terceira pergunta, Antônio Freitas. Vocês da 2W vão disponibilizar essa apresentação? Opa, essa é fácil de responder, né? Essa é fácil. Apresentação vai estar... Essa é a mais fácil. A apresentação vai estar disponível, acho que nós vamos mandar por e-mail dos inscritos, né, Cláudia? Acredito que é assim que procede, né, a circulação da apresentação, né? Ó, a Amanda também fez uma pergunta aqui. Se eu consumir energia no horário de ponta, como fica o meu desconto? É em cima da tarifa do horário de ponta? O desconto ele é garantido no horário de ponta e fora ponta, Amanda. Uma vez avaliado as faturas de energia, a gente vai estipular um percentual de economia, entendendo a sua curva de consumo, e nessa consideração, nesse estudo, a gente já incorpora aí o consumo no horário de ponta também, tá? Então, sim, está
está incluso quando a gente apresenta a proposta para o cliente. Além disso, tem toda a questão de flexibilidade que também tem que ser avaliada. Normalmente, no mercado, a flexibilidade dada é de 10%. A 2W trabalha com 100% de flexibilidade para consumidores de até 1 mega. Aqui a gente pulou uma também do Vinícius Peruso, né? Como funciona a migração de rural irrigante para o ACL? Ele mantém o desconto da TUSD no período reservado? Laurão, esse é aquele caso que a gente tem quebrado a cabeça para tentar encontrar uma forma de atender. Exatamente. Deixa por tua conta aí. Então, vamos lá. Então, Vinícius, realmente o cliente que ele tem esse desconto de irrigação no cativo, né? Ele, indo para o Mercado Livre, ele deixa de ter esse desconto, né? Então, o que a gente faz? A gente vai avaliar o caso, né? Evidente que a gente não vai levar o cliente para o Mercado Livre e com que ele gaste mais do que ele gasta hoje no cativo, evidente, isso não é objetivo, isso para nós representa uma inviabilidade, né? Mas ele tendo, a gente faz o estudo dele, e a gente conseguindo, mesmo perdendo o benefício da irrigação no Mercado Livre por ser mais barata a energia, se isso resultar num benefício para um cliente, numa economia para o cliente, a gente vai trazer essa viabilidade, vai oferecer, né? Faz sentido, né? A gente vai evoluir com o cliente, né? A gente teve um caso desse, Vinícius, que era uma produtora de frutas que também beneficiava, né, o produto. Então, era uma fazenda com uma indústria. Então, o que o cliente discutiu foi em separar as unidades para manter a unidade, né, produtora com incentivo fiscal e a indústria entrar no livre tradicional. Tá? Eu recebi uma pergunta aqui pelo WhatsApp para o Antônio, tá, Antônio? Quanto tempo que demorou a negociação com a gente? Acho que está no mudo, Antônio. Está no mudo ainda. Ainda está no mudo. Agora é para dar certo. Eu acho que é o fone, hein? Tá ouvindo? Agora sim. A negociação com a 2W é rápida. Não deu meia hora de reunião. Mas assim, o tempo de conversa, de decisão, de pesquisa, foi desde o primeiro orçamento do Marcos, que foi quem representou vocês aqui, foi em torno de 20 dias. Até a reunião de, salvo engano, sexta-feira passada, que daí eu tirei as dúvidas todas e concordei com... Eu te convidei, né, Antônio? Não tinha jeito de falar não. Não, mas o Marcos já tinha me chamado também. Tudo bem. Próxima pergunta. Lá. Mais uma pergunta da Edna, que a Edna perguntando: como a 2W consegue tirar o cliente do mercado cativo? Boa, Edna, boa pergunta, e até acho que boa a expressão de tirar do cliente do mercado cativo, parece que a gente está salvando ele, né? Mas esse processo se chama migração para o Mercado Livre, né? Então, a 2W realiza todo o processo de migração para o cliente. É um processo burocrático, é um processo que demora alguns meses, né? De 6 a 10 meses para acontecer, para ser concluído. Tem uma interação grande com a distribuidora, tem adequações em campo, tem projetos, tem muita coisa para ser aprovada, ser validada com a distribuidora. Nós temos uma equipe especializada que cuida disso em todo o Brasil, então já tem experiência em todas as distribuidoras, né? Conhece contatos, conhece como a distribuidora gosta de trabalhar, como ela gosta de ver os documentos, né? E tudo isso agiliza, facilita, né? O Energia Livre, ele tem um outro benefício que ele tira o risco de atraso de migração do cliente. Então, se a gente combinar que vai ser em outubro, não importa o que a distribuidora fizer e atrasar, a gente vai dar o desconto garantido para o cliente no mês acordado, né? Em outubro, nesse nosso exemplo, né? Então, essa migração do Mercado Livre a gente faz para os nossos clientes também, né? Vamos ver se a gente acha mais uma outra pergunta aqui. Gente, algumas a gente pode estar pulando aqui, a gente volta novamente.
Em caso de inadimplemento, a suspensão do fornecimento ocorre em quanto tempo, né? Isso é da mesma forma que acontece com a distribuidora, né? Se o cliente deixar de pagar a distribuidora, se não me engano, são 2 meses, né? Que ele vai ter o corte de energia com a distribuidora, né? Então, o único jeito de ter o corte de energia é não tendo esse pagamento 2 meses consecutivos, né? Perante a distribuidora. O Mário Sérgio perguntou se conseguimos atender em todo o Brasil. Sim, em todo o Brasil. Hoje a 2W está com mais de 240 agentes comerciais espalhados em todos os estados do Brasil, né? Eles fazendo uma cobertura aí de quase todas as cidades do Brasil, podemos dizer assim, né? Se ele não mora lá, ele visita aquela cidade. Ó, outra pergunta do Mário. Empresas que já estão no Mercado Livre, qual a possibilidade de trazê-los para a 2W? A gente pode trazer esse cliente de duas formas, Mário. Ou para o livre tradicional, que a gente também opera, ou para o energia livre. A gente teve alguns casos de cliente que quiseram mudar do livre tradicional para o energia livre, justamente pela questão de previsibilidade. Então, tem um cliente nosso, que é uma indústria. O ano passado, eles estavam no livre tradicional, tinham contratado um volume de energia e a fábrica ficou fechada por causa da pandemia. E eles tiveram que vender a sobra de energia no mercado por um preço mais barato do que eles haviam comprado, né? E o CFO, né, o diretor financeiro, teve um trabalho ali para explicar para o acionista como que ele tinha perdido dinheiro com algo que não era a produção da fábrica. Então, existe, de novo, o produto certo para o perfil do cliente certo. Então, o que a gente acredita é que tem mercado para todo mundo, depende muito do perfil de consumo do cliente, do perfil de apetite a risco desse cliente e o que vai atender melhor esse cliente no longo prazo, tá? Na sequência aí a gente tem um comentário do Marcos Lourenço, que é o Marcão aí, Antônio, olha o Marcão se manifestando aqui. O Marcos tem até pego algumas faturas lá no Mato Grosso, da Energisa, com incidência de cobrança de 15 centavos por quilowatt consumido na geração distribuída. Então, já está começando a aparecer essas incidências e se mostra um cenário bastante atrativo para o nosso, né, para o nosso energia livre, se comparado com a geração distribuída, né? A Amanda pergunta aí na sequência, ela consegue migrar unidades que estão no meu CPF? Consegue. Então, vamos lá. Hoje a gente consegue migrar, já existem clientes, existem fazendas de CPF, né, de pessoa física, né, já no Mercado Livre. O Ocel é CPF, tá? Só fique claro, né? Exatamente. É um cliente que a gente está levando, né? A 2W, isso é um procedimento, vamos dizer assim, que a 2W consegue fazer, não é todo mundo consegue. Não somos o único também, mas é um procedimento, tem que saber como fazer, né? Vamos falar assim, a gente consegue, a gente faz. A Algocel é nosso cliente de pessoa física. Há uma possibilidade de virar pessoa jurídica, né? Mas isso aí independe para nós, né? Neste caso. Aí tem uma outra pergunta aqui da Adriano na sequência, né? Caso o cliente tenha problemas de queda de energia, tem algo que a 2W pode estar fazendo junto à concessionária local para melhorar esse problema, né? Semelhante pergunta àquela relação da distribuidora, né? A qualidade de energia, né? O cliente ir para o Mercado Livre, ser cliente da 2W, ele não está tendo nenhum reforço na rede, né? Nenhum reforço, nenhuma melhoria na sua rede de energia, melhoria física, né? Então, que é o que poderia trazer algum ganho, né? Alguma mudança do padrão da concessionária no atendimento. O que a gente pode, como cliente nosso? A gente, por ter vários clientes e lidar com a concessionária com frequência, a gente consegue ter contatos, pessoas, falar diretamente com frequência, a gente consegue ter uma boa resposta da concessionária, né? E aí sim a concessionária fazer uma manutenção mais frequente, tá acompanhando mais em cima, né? Esse é o ganho que a gente consegue trazer de qualidade para o cliente, né? Via concessionária, né? E acho que o ponto da própria telemetria, Lauron, também ajuda, né? Porque você tendo visibilidade de como que está o fornecimento, você consegue comprovar via dados o nível de serviço que a tua distribuidora está entregando. Isso é verdade.
Muitas vezes, quando os problemas se tornam graves, os problemas de qualidade na distribuidora se torna grave, isso é normal, ela exigir do cliente, pô, me mostra o quanto isso está te prejudicando, eu não consigo ver essas quedas como você está anunciando, né? Então, ela ter como comprovar isso, um relatório, e a nossa telemetria, ela ajuda muito nisso, a gente consegue tirar relatórios diários, semanais, mostrando momentos de queda, momentos de falta de energia, e com rapidez isso, né? Então a gente consegue ter esses argumentos para mostrar para a concessionária e deixar sem ela só tem que corrigir realmente, né? Ela não tem mais como ficar se defendendo, né? Com tantas vantagens, pergunta do Rodrigo Schreiner, que não é sobrenome difícil, Rodrigo. Com tantas vantagens na migração para o Mercado Livre, a tendência é que o volume de clientes aumente consideravelmente nos próximos anos. Como está o planejamento da empresa no sentido de estar preparada para atender essa crescente demanda? É justamente por isso que nós estamos construindo 2 parques, né? O do Rio Grande do Norte e o do Ceará. A ideia é que realmente o número de clientes aumente bastante, já vem aumentando, então a gente consegue enxergar uma curva de crescimento bastante acentuada, o que nos reforça que estamos indo na direção certa, o que reforça que existe muito cliente ainda no cativo, que tem potencial aí de melhoria de produtividade, redução de custos, justamente por essa migração. Pergunta do Vinícius. Como funciona o ICMS do produtor rural no ACL? Aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, o ICMS é de 12%, só nos primeiros 100 kW. Depois, a isenção. No ACL, o ICMS será calculado também apenas sobre esses 100 kW? Há diferença nos estados? Então, vamos lá. Vinícius, o imposto por ir para o Mercado Livre, sair do cativo e para o livre, ele não muda nada, tá? A tributação, ela funciona do mesmo jeito. O ICMS 12%, ele vai continuar atuando como 12% em cima do cliente rural no livre, né? No caso, como você falou, que aquela escadinha, né, de tarifas de ICMS para um consumo menor, não é normal ver isso acontecendo no Mercado Livre, porque os clientes que acabam indo para o Mercado Livre eles já têm um consumo mínimo, um consumo equivalente à alíquota máxima do ICMS, né? Mas se ele realmente um cliente pequeno for para o Mercado Livre, vai acontecer a mesma coisa. Ele vai ter que ter ele vai obedecer essa escadinha de ICMS por quilowatt consumido, né? A diferença nos estados onde há DVEC, a DVEC ela é até um artifício que ajuda o consumidor quando ele está no Mercado Livre e ele sobra energia, né? Ele pode não pagar, ele consegue se isentar do pagamento de imposto sobre o volume de energia que ele revendeu no mercado, né? O consumidor ele só consegue fazer isso desse formato. Então, onde há DVEC, também não há mudança nenhuma na tributação, né? A única vantagem dele é que ele pode se isentar desse imposto sobre a energia revendida, né? Uma pergunta aqui do Antônio, que existe algum programa de integrador regional? Eu não entendi o que você quis dizer com integrador, Antônio. Você consegue refazer a pergunta, por favor? O Vinícius mandou a pergunta aí do Rio Grande do Sul. A 2W é uma empresa de São Paulo, mas pelo menos nessa live aqui, né, Rodrigo? Nós temos metade dos apresentadores gaúchos, viu, Vinícius? Tanto eu quanto o Rodrigo são 2 gaúchos aí. Não tem mais sotaque de gaúcho, já era. Você entrega, Laura. Mas... Não, eu não tenho eu não sotaque, preciso anunciar. Também eu sou mais escurinho, né? Então também não pareço muito gaúcho, não. O Rodrigo é gaúcho, mas cuida da Regional Sudeste, então ele... Centro-Oeste, né, Rodrigo? Desculpa. Centro-Oeste. Ele fica em Goiás e é um gaúcho em Goiás, e eu sou um gaúcho de São Paulo, né? Então... Bom, o Antônio explicou aqui, ele perguntou se existe agente autônomo. A gente tem agentes autônomos no Brasil todo, Antônio. Então, hoje a gente tem 220 agentes autônomos espalhados pelo Brasil, 10 gerentes regionais. Então, a gente consegue ter bastante capilaridade. E a ideia, né, por trás da estratégia de termos agentes autônomos é realmente garantir a proximidade da 2W junto ao cliente. A gente está nesse mundo de lives e Zooms e etc., mas a gente sabe que uma reunião presencial faz muita diferença
e espero que a gente possa fazer reuniões presenciais em breve. Então, realmente, a estratégia de capilaridade da empresa é para garantir que o cliente possa ser atendido na casa dele. Deixa eu ver se ficou alguma pergunta para trás aqui. Eu acho que a gente foi uma Acho que respondemos todas. foi na linha. Perguntas aqui sobre ser agente autônomo, né? Então, do Jefferson e do Antônio. A Fabiana Neves é a nossa head de agentes autônomos. Ela faz uma reunião de pré-onboarding, onde ela apresenta toda semana como que funciona o modelo. Então, quem tiver interesse, por favor, manda um e-mail para ela poder fazer o convite. O e-mail é fabiana.neves@2wenergia.com.br. E eu queria terminar essa live contando um negócio que eu não contei na apresentação, que a gente, até o final desse mês, tem uma promoção do Dia do Consumidor, que a gente tem o pagamento de uma fatura para os clientes que assinarem um contrato de 5 anos e o pagamento de 2 faturas para os clientes que assinarem contrato de 10 anos. Então, queria terminar o nosso webinar fazendo essa chamada para garantir que vocês conversem com o seu agente autônomo e com o seu gerente regional para aproveitar a condição dessa promoção. Não é só amanhã do Magazine Luiza, mas é só até o final do mês. Então, acho que vale a pena aproveitar, tá bom? Queria agradecer de novo a participação de todos. Agradecimento especialíssimo de novo para o Antônio. Fico super feliz quando é o cliente que conta a história e não a gente. Antônio. Obrigado, Antônio. Obrigada de novo. Conta com a gente. Pessoal, obrigada pela presença de vocês. Um abraço em todos. Obrigado, pessoal. Boa noite. Um abraço. Boa noite. Tchau.